Saudações a todos, graça e paz em nome de Jesus, que a palavra fale e cale ao seu coração neste momento, onde você estiver. Quero compartilhar com vocês 1 João capítulo 2, versículo 1. E a palavra do Senhor diz assim: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Meus queridos, a Bíblia diz que tem dois advogados que trabalham 24 horas em torno do nosso nome, ou seja, o acusador Satanás e o nosso advogado, o nosso Jesus, o nosso intercessor. Jesus é a nossa defesa, Jesus é o nosso ataque. Como disse, Jesus é o nosso intercessor por todos nós. Meus queridos, o texto nos está nos alertando, ou seja, para não pecar. Mas se alguém pecar, temos o quê? Temos um advogado, Temos um intercessor intercedendo por todos nós junto ao Pai, lá em cima, o nosso querido Deus, o nosso Altíssimo. Fique atento, pois Satanás, o acusador, ele fica entre você, o ofensor, e fica entre Deus. Ou seja, Satanás ele grita dizendo que você deve ser punido, que você é culpado. Lembre-se que o acusador, meus queridos, é aquele que acusa, É aquele que acusa em uma ofensa ou uma falta. O advogado é aquele que intercede pela causa de outra pessoa, é o que Jesus faz nas nossas vidas. Fique atento, pois espiritualmente falando, há o quê? Há um acusador e há um advogado. A palavra de Deus nos orienta, meus queridos, se pecarmos, temos que se arrepender, ou seja, confessar os nossos erros, confessar os nossos pecados diante de Deus, pois o Senhor, Ele é fiel, o nosso Senhor é justo para nos perdoar e nos purificar de todo mal. Creia nisso. Coloque o que eu vou dizer no coração, à luz da palavra de Deus. A palavra declara que nenhum mal prosperará contra os filhos de Deus. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Jesus é o nosso advogado, coloque isso no seu coração. Jesus é o nosso intercessor diante de Deus. Um exemplo de Jesus intercedendo pelos filhos de Deus é quando ele roga por Pedro. Depois vocês meditam lá em Lucas 22, 31 e 32, quando Satanás pediu ao nosso Deus que o deixasse peneirar Pedro, ou seja, a palavra diz assim: E o Senhor disse: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma a teus irmãos. Meus queridos, o diabo queria atingir a vida de Pedro, não é diferente nos dias de hoje, nas nossas vidas, você pode ter certeza. O diabo só tem um único intuito: matar, roubar e destruir. Fique atento. Mas graças a Deus que temos o quê? Temos um advogado, temos um consolador, Temos um intercessor pelos filhos de Deus, temos um intercessor diante a Deus. Temos que agradecer a todo instante, ficarmos atentos, vigiar para não cair em tentação. Vigie, não caia em tentação. Espiritualmente falando, meus queridos, o que Jesus faz até os dias de hoje nas nossas vidas é se levantar e dizer, Protesto meritíssimo, eis que nas minhas mãos tem o quê? Marcas de cravos, E marcas de lança. Eu derramei sangue por eles. Eles quem, meus queridos? Jesus ele derramou sangue precioso por mim e por vocês, por todos nós. Olha aí a nossa defesa, Olha aí o nosso ataque intercedendo por nós. Queridos, o seu pecado já foi perdoado. Coloque isso no seu coração. A dívida já está paga. Diante do tribunal de Deus, você pode ter certeza. É o próprio Deus que nos justifica. Em Romanos 8:1, depois vocês meditam lá, não há condenação para o que estão em Cristo Jesus, você pode ter certeza disso. Ou seja, os que andam segundo o quê? A carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, se você anda segundo ao Espírito, você pode ter certeza que não há condenação para você. A Bíblia diz que Jesus, ele pegou o escrito da dívida. A Bíblia diz isso, que tinha contra nós, e cravou o quê? Cravou no madeiro, ou seja, expôs os principados, expôs a potestade, ao desprezo, triunfando deles na cruz. Glória a Deus. Meus amados, Satanás ele tinha uma nota promissória, ou seja, contra todos nós.
E ele usava essa nota promissória contra todos os filhos de Deus para manter o quê? Para nos manter refém. Por quê? Porque não poderíamos de jeito maneira pagar o que? A dívida, mas Jesus, glória a Deus, ele se levantou diante de Deus e disse, né? Tetelestai, ou seja, está consumado, está pago, está quitado. Meus queridos, Jesus quando fez isso, que ele disse tetelestai, está consumado, Jesus cravou, né, no madeiro, ou seja, disse a dívida está paga, oh glória, não devemos mais o que? Não devemos mais nada. E o mais importante, meus amigos, ele nos deu o que? Uma cópia da dívida. Você pode dizer, como assim, irmão Jackson? Jesus ele nos deu uma cópia da dívida. Meus queridos, onde você estiver, onde você for, se o diabo te acusar de algo ou de alguma coisa, você tem a cópia da dívida. Ou seja, é o Espírito Santo que habita em você, aonde você estiver. Quando Jesus fez isso, ele testificou, o Espírito Santo testificou que o Senhor Deus já pagou, já perdoou os nossos pecados. Amém? Meus queridos, é o Espírito Santo que habita em você e que testificou o quê? O que o Senhor Jesus, o que o Senhor Deus já te perdoou. Você pode ter certeza nisso. Amém? Meus queridos, a cópia da dívida, quando Jesus morreu a nossa morte para que vivêssemos a sua vida, você pode ter certeza. E ele disse, né, cravando na cruz, e ele falou assim, tetelestai, está consumado, está pago. Ou seja, ele nos deu essa cópia da dívida, em nome de Jesus, em nome dele, glória a Deus. Meus queridos, não merecemos nada, você pode ter certeza disso, porque não somos merecedores de nada, mas Jesus, ele nos honra, né, com o Espírito Santo que habita em mim, que habita em você. Você que aceitou Jesus, aonde você estiver, o Espírito Santo habita em você. Você tem a cópia da dívida que foi paga lá na cruz do Calvário. Quando Jesus disse tetelestai, ele estava dizendo está pago, está consumado. Oh glória, meus irmãos, isso aí é um amor tão grande para conosco que é sem precedentes. Se você ainda não sabe, existe o que? Existe uma guerra espiritual nesse exato momento, ou seja, acontecendo ao nosso redor, acontecendo contra os filhos de Deus. E nesta guerra, meus irmãos, você pode ter certeza, o diabo, ele tem o papel de quê? De acusador, né? Ele sempre está nos acusando, sempre está nos apontando. E aquele que traz o quê? Ele traz as nossas falhas diante de Deus. E é neste cenário que o Senhor Jesus entra, né? Quando ele vem nos acusar, é o nosso advogado. Jesus é o nosso advogado. Ele entra no cenário clamando ao Pai em nosso favor. Está escrito lá em Apocalipse capítulo 12, versículo 10. Depois vocês meditam lá. Meus amados, Jesus intercede por você. Vou deixar uma reflexão aqui para vocês colocarem no coração. Dizer que não consegue viver longe das coisas deste mundo. É importante, meus queridos, saber que ninguém tem a desculpa para viver no pecado. Dizer que não consegue se libertar do pecado, disso. Ou seja, infelizmente, quando na verdade, infelizmente, ou não quer ou gosta de viver assim, aonde há arrependimento, você pode ter certeza, há salvação, a decisão é sua. Só tem dois caminhos, o largo e o estreito, ou seja, a salvação e a destruição, ou seja, o céu e o inferno. Deus ele nos deu um livre-arbítrio, a decisão é sua, a escolha é sua, só está em suas mãos. Deus é maravilhoso, ele vela da tua palavra, em nome de Jesus. Essa é uma pequena mensagem da parte do Senhor para o seu coração. Espero que vocês tenham entendido a mensagem, porque como tem escrito lá em 1 João 2,1, né? Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não peques. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo, que intercede por você. Deus continue te abençoando. Tchau, tchau. Um ótimo abraço. Minha oração neste momento para você é que vocês sejam bastante abençoados em nome de Jesus. Glória a Deus.